Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais incríveis de resistência da Antiguidade. Pensa nisto. Na Península Ibérica, um conjunto de tribos, os lusitanos, ousou enfrentar a maior superpotência da altura, o Império Romano. E olhem que eles não tinham nem o equipamento, nem a disciplina romana. Mas como vamos ver, tinham algo que se calhar era ainda mais poderoso. Uma maneira de lutar que Roma nunca tinha visto. E a pergunta é mesmo essa, e é fascinante. De um lado temos as legiões romanas, quer dizer, a máquina de guerra mais organizada e letal do mundo antigo. Do outro, tribos de guerreiros, claramente em desvantagem tanto em número como em tecnologia. Então, como é que isto foi possível? Como é que aguentaram tanto tempo? Pois a chave não era tentar ser tão forte como Roma. Era algo muito mais inteligente. Era anular completamente essa força com pura e simples astúcia. Ora bem, o primeiro grande segredo desta resistência estava precisamente no campo de batalha. É que os lusitanos tomaram uma decisão muito simples. Recusaram-se a jogar o jogo de Roma. Em vez daqueles confrontos diretos em campo aberto, eles criaram e aperfeiçoaram uma coisa que hoje nós chamamos de táticas de guerrilha. Então, o que é que definia esta guerrilha? Bem, era a arte de nunca, mas nunca, dar ao inimigo a batalha que ele queria. As legiões romanas eram mestres do confronto direto, disciplinado, certo? Pois bem, os lusitanos fugiam disso a 7 pés. O foco deles era completamente outro. Ataques rápidos, cirúrgicos, transformando o fator surpresa na sua arma mais letal. Vamos lá tentar imaginar um ataque típico. Primeiro, escolhia-se o local perfeito. Talvez um desfiladeiro apertado ou uma floresta bem densa, um sítio onde a formação romana, tão famosa, não servia para nada. E depois, o ataque. Uma explosão de violência, super rápida, totalmente inesperada. E agora vem a parte crucial. Antes que as legiões tivessem tempo de perceber o que estava a passar e organizar uma defesa, os atacantes, desapareciam de volta para o terreno. Dá para imaginar o que isto fazia à moral de um soldado romano. Era frustrante e, claro, completamente desmoralizante. Mas atenção, para esta tática de atacar e desaparecer funcionar a 100%, não bastava ter coragem. Era preciso o equipamento certo para o trabalho. E aqui é que a história fica interessante. Porque, paradoxalmente, a maior vantagem do guerreiro lusitano não estava naquilo que ele tinha, mas sim naquilo que ele não tinha. O que temos aqui são duas filosofias de combate completamente opostas. De um lado, o guerreiro lusitano. Tudo nele gritava mobilidade. Lanças leves, espadas curtas, escudos pequenos, tudo pensado para ser rápido e ágil. Do outro lado, o legionário romano. Basicamente, uma fortaleza ambulante. Pesado, todo blindado, focado na força bruta e na disciplina da formação. Eram, de facto, dois mundos à parte. E era aqui que estava toda a diferença. Sem o peso de uma armadura completa, os lusitanos moviam-se a uma velocidade que os romanos simplesmente não conseguiam acompanhar. Era essa rapidez que fazia com que as emboscadas e as retiradas funcionassem tão bem. No fundo, o equipamento deles não era uma fraqueza, todo. Era, isso sim, a ferramenta perfeita para a maneira como eles lutavam. Pronto, já vimos a tática e o equipamento, mas por si só isso não chegava. Faltava um terceiro elemento, e este se calhar era mesmo o mais importante de todos: o domínio absoluto do terreno. Os lusitanos não se limitavam a lutar na sua terra, eles fizeram da própria terra uma arma. Eles conheciam cada colina, cada rio, cada sombra na floresta como a palma da mão e usavam este conhecimento de uma forma brilhante para atrair as disciplinadas legiões para armadilhas mortais, para os baralharem em terrenos que não conheciam, para atacar e desaparecer quase como fantasmas. Pensem nisto. Para Roma, o terreno acidentado da Lusitânia era um autêntico pesadelo logístico. Já para os lusitanos, era o seu melhor amigo. Ok, então temos a tática, o equipamento e o terreno. E o que é que junta estas três peças? Pois bem, chegamos ao elemento que ligava tudo, o fator humano. A resistência lusitana não era só uma série de ataques feitos à toa, nada disso. Por trás de tudo, havia uma mente estratégica brilhante, personificada em líderes como Viriato e, claro, o coração indomável de cada guerreiro. Com Viriato ao comando, a resistência sobe mesmo de nível, torna-se muito mais sofisticada. Ele era inteligente, sabia perfeitamente que não podia destruir o exército romano. Então, qual foi a estratégia dele? Foi sangrá-lo aos poucos. Atacava as linhas de abastecimento, criava um desgaste constante, usava a surpresa para ir minando a moral romana. Basicamente, era uma guerra de atrito, pensada para tornar a ocupação insustentável para um império que estava habituado a vitórias rápidas e esmagadoras. E esta ideia resume tudo na perfeição. O objetivo dos lusitanos não era, nem de perto nem de longe, marchar sobre Roma. O objetivo era muito mais pragmático. Era resistir, era defender o seu modo de vida e, acima de tudo, tornar o custo da conquista tão alto para os romanos que eles um dia simplesmente desistissem.
E claro, para aguentar uma estratégia de longo prazo como esta, era preciso algo mais. E esse algo mais vinha de uma cultura guerreira muito forte. A lealdade ao grupo, a bravura como o valor mais importante, a honra acima de tudo. Isto não eram só palavras bonitas, era o que mantinha estes guerreiros unidos e criava uma resiliência, uma vontade feroz de lutar até ao fim pela sua terra e pela sua liberdade. Então, no fim de contas, qual foi o resultado desta luta tão longa e tão dura? Bem, a resistência lusitana pode não ter ganho a guerra no sentido tradicional, mas deixou um legado que esse sim é inegável. Um legado que ficou para a história. E os sucessos deles foram, uau, extraordinários. Eles chegaram a humilhar generais romanos, aniquilaram unidades inteiras e, talvez o mais importante, atrasaram a conquista total da península por décadas. Eles não foram só uns rebeldes, eles transformaram-se num símbolo. Um símbolo eterno de resistência contra um poder que toda a gente achava que era invencível. No final, os lusitanos não foram derrotados em campo aberto. Aí eles eram demasiado bons. A queda veio de um sítio muito mais traiçoeiro, veio de dentro. Como Roma não os conseguia vencer pela força, recorreu a uma tática muito mais antiga e sombria, a traição. Foi o suborno, e não a espada, que acabou por silenciar os seus maiores líderes. E com eles fora do caminho, a implacável máquina de guerra romana teve finalmente o caminho livre para esmagar a resistência. E a história dos lusitanos deixa-nos com uma pergunta que, na verdade, nunca passa de moda. Eles provaram que um grupo mais pequeno, mais ágil e mais inteligente pode, de facto, desafiar uma força esmagadoramente superior. A luta deles é um testemunho incrível ao poder da estratégia sobre a força bruta. E leva-nos a pensar, perante um poder que parece avassalador, até onde é que a astúcia nos consegue levar.